Salve, salve, amados! Prazer, para quem não me conhece, sou a Beatriz Pinduan, idealizadora do Portal Yanderu, a qual nós temos esse projeto de reconexão corpo, mente e espírito. E hoje estarei ministrando uma aula online sobre o cacau e o momento da Páscoa, mediante a minha opinião sobre esse momento junto do capitalismo consumista dentro do campo do cacau e das indústrias de chocolate. Então, convido você para essa linda aula de hoje, e não só para esse momento de Páscoa, e sim para realizar um estudo profundo sobre a sacralidade do cacau medicinal. Com as bênçãos da Madre Cacau, te convido para iniciarmos essa linda aula. Feche os olhos, iremos adentrar a esse momento, em primeiro lugar, com uma meditação e uma ativação do campo energético. Feche os olhos, respira. Visualiza que no topo da sua cabeça cai uma onda do mar, águas de cachoeira, um raio branco, o que você sentir de visualizar. E visualiza que essa energia te limpa, te banha, te fortalece e te purifica. Maravilha, abra os olhos. Se sentir de separar um papel, um caderno, com a caneta, um lápis, para você anotar as informações que você sente ser importante para a sua caminhada. Vamos começar neste exato momento. E com as bênçãos da Madrecita Cacau, expandimos nossas múltiplas potências em conexão com o nosso propósito de cura, alinhando com o nosso corpo e elevando poderosas reprogramações ao campo energético. Apenas tomar cacau e esperar a magia acontecer não adianta. É muito mais profundo que isso. Tomar cacau é você diariamente acessar esses calabouços internos e retornar à superfície. E nessa superfície você retorna muito mais forte e com múltiplos aprendizados. É um ato de muita coragem e é um ato diário. Celebramos nesse círculo de hoje, nessa aula de hoje, a alquimia da conexão do corpo, da mente e do espírito. Essa alquimia, aqui no Portal Yanderu, há 5 anos, nós realizamos cerimônias, estudos, cursos voltados para essa alquimia. Hoje, iremos adentrar nessa alquimia em conexão com a sabedoria da Cacaucita. E para alquimizar o estudo de hoje, corpo, mente e espírito, nós iremos trabalhar e estudar, falar sobre a história da Páscoa, Páscoa versus o capitalismo e a sacralidade da consagração da medicina do cacau. Então convido você a se sentir também de acompanhar essa aula junto com a sua medicina. Estou aqui com a minha medicina, não sei se dá para ver aí, mas estou aqui na força dessa linda medicina, nesse dia muito especial e muito forte, né? Então vamos lá para iniciar a nossa jornada. Mas antes, vou cantar uma canção autoral para a gente poder chamar a força aqui da medicina da cacau, dos guardiões dessa sagrada planta. Cacau medicina cura, cura coração. Cacau medicina cura, cura coração. Cacau medicina cura, cura coração.
Ronanting ho heya wana heya ho wana heya heya ho wana heya ho isca. Agora sim, vamos lá. Tema corpo. O tema corpo, nós iremos conversar sobre a história da Páscoa. Acredito que todos conhecem a história da Páscoa, mas vamos começar com esse tema, que é muito importante a gente iniciar por ele. Então, a Páscoa é uma celebração cristã, que tem suas raízes na história bíblica da ressurreição de Jesus Cristo. A história da Páscoa, ela começa com a celebração do Êxodo, quando Moisés liderou os judeus para fora do Egito, onde haviam sido escravizados por muitos anos, De acordo com a Bíblia, na noite anterior à fuga dos judeus do Egito, Deus instruiu Moisés. E a instrução de Deus a Moisés foi para que ele sacrificasse um cordeiro. Esse sacrifício do cordeiro era para que ele pudesse utilizar o sangue do cordeiro para poder marcar as portas das casas com o sangue desse cordeiro. Para que era isso que acontecia, esse pedido de Deus? Então, este sacrifício era para quê? Esta marca na porta das casas seria um sinal para que o anjo da morte, quando passasse nessas casas, ele poupasse a vida desses habitantes dessas casas que estivessem com as portas marcadas do sangue do cordeiro que Moisés teria matado. Então, esse sacrifício desse cordeiro seria para salvar vidas de pessoas boas, de pessoas que eram para continuar vivas. E essa noite ficou conhecida como a Páscoa Judaica. E até hoje ela é comemorada pelos judeus. A celebração da Páscoa cristã está ligada à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, Jesus foi preso e condenado à morte na cruz pelos romanos. Ele foi crucificado e sepultado, como todos sabem, E acreditam, quem acredita. E ele ressuscitou 3 dias depois. A ressurreição de Jesus é celebrada pelos cristãos como um evento milagroso, a divindade de Jesus e sua capacidade de vencer a morte. A celebração da Páscoa, ela tem evoluído durante os anos e hoje ela é realizada como uma festa, como um festejo da ressurreição de Jesus. Como mencionei, ela marca, é um marco histórico e de crença, por essa ressurreição que Jesus vivenciou, em seu momento ali de ressuscitação. E ela é comemorada em todo o mundo, de diversas maneiras. E hoje, a Páscoa, ela é uma celebração de renovação, de esperança e de fé em todo o mundo, para quem crê nessa ressurreição. E é um chamado para celebrarmos internamente a nossa ressurreição, a nossa renovação e a nossa fé. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Para mostrar para vocês o quanto que nós evoluímos, há muitos milênios atrás era um ato, que ainda estava sendo construído, entendendo ainda o que foi todo esse acontecimento, e nos dias atuais já é uma celebração, de acordo com a fé, para quem acredita que foi realmente isso que aconteceu, através do quê? Através de relatos da Bíblia, é hoje, comemorado esse momento, depois de ter passado 40 dias, para quem quis, vivenciar algum ato de recolhimento, de entrega, de devoção, para poder se transmutar de alguma maneira. E hoje, na Páscoa, a gente celebra esse novo. Embora as tradições variem de país para país, a essência da Páscoa, ela permanece a mesma, que é essa, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo e a renovação da vida para nós, E a Páscoa, ela é uma época para reflexão e renovação espiritual. Então é um chamado para nós renovarmos, independente da nossa crença. É um momento energético a qual muitas consciências, muitas mentes estão nesse processo de renovação mental, espiritual, corporal. Momento para você se renovar de diversas maneiras. Deixar o velho
e se conectar com um novo ciclo. Então, energeticamente, é um momento de escolhas, né, para celebrar esse novo. A Páscoa é esse momento, né, para a gente lembrar a importância da nossa fé, independente da nossa religião, tá? E a importância do amor ao próximo, do amor a nós, em primeiro lugar, porque se a gente não se ama, não tem como a gente amar o próximo. Então a Páscoa, a energia da Páscoa, ela remete a isso, a esse momento da gente fortalecer a nossa fé, fortalecer o amor que existe em nós e o amor ao próximo. Dentro dessas tradições, inclui o consumo dos ovos de Páscoa. Mas por que existe, né, essa consumação dos ovos de Páscoa? Existem vários motivos, vários porquês, várias inclusões de várias tradições, porque a Páscoa e os ovos de Páscoa foi uma mistura de várias tradições. Eu, como uma estudante de várias religiões, já aprendi um pouco de cada sobre esse marco, né, sobre essa tradição da celebração da Páscoa. Então, esse momento de celebração foi uma mistura, na verdade, né? E como a gente não sabe ao certo, né, exatamente a verdade, né? Então, essa é uma mistura de vários entendimentos. Eu vou trazer para vocês algumas delas, né? A tradição do ovo, né? Por que o ovo, né? O simbolismo do ovo. O ovo, ele é um simbolismo da vida e da renovação e da fertilidade. E o coelho, ele também é esse simbolismo da fertilidade e do renascimento. Então foi agregado esses dois símbolos junto da Páscoa. Mas por que foi agregado esses três símbolos, né? Jesus Cristo, o ovo e o coelho. Existem vários porquês, como eu já mencionei, vários motivos e várias religiões e crenças diferentes. E por conta disso, foi agregado várias maneiras de crenças e de significados, né? Existe um exemplo de uma religião que é o Wicca, né? Uma antiga religião, muito antes, inclusive, do surgimento, né, e do nascimento de Jesus Cristo. Existe a Wicca, e na Wicca existe um ritual, né, de celebração dos ovos. Então, de pintar os ovos, enfim, que é uma passagem para a primavera, para esse momento de fertilidade. Então, também tem outras religiões que já realizavam esse ritual. E é agora que a gente entra no nosso segundo tema, que é o tema mente. Eu vou falar sobre a Páscoa versus capitalismo. Então, nessa celebração e nesse momento, né, atual, não só atual, mas milenar, a qual é de acordo também, né, com a construção do calendário gregoriano e de várias construções de religiões, enfim, foram se agregando, né, vários assuntos, várias crenças junto desse momento, desse ato que aconteceu com Jesus Cristo. Foram se agregando vários simbolismos, vários significados. E hoje vivenciamos a Páscoa, que é tudo isso que eu mencionei no primeiro momento da aula, né, do momento da história da Páscoa. Por que o capitalismo abriu tanto o olhar para essa data sagrada, né, a qual muitas pessoas, muitas consciências se conectam com essa data por uma questão de fé, de crença? Porque eles viram uma grande oportunidade de firmar e aumentar a importância da celebração dessa data. Tem se aproveitado há muitos milênios dessa data para promover o consumismo e a venda de mercadorias em larga escala, em detrimento do verdadeiro significado da Páscoa. Então, as grandes indústrias alimentícias e de chocolates são as maiores responsáveis por essa exploração comercial da Páscoa. Elas criam campanhas publicitárias, associam seus produtos à tradição da data, com o objetivo de aumentar as suas vendas. Então, enquanto essas empresas lucram bilhões de dólares, muitas pessoas ao redor do mundo ainda lutam para ter acesso a condições básicas de sobrevivência, como alimentação, moradia e saúde. E mesmo com os bilhões de dinheiros lucrados, a indústria capitalista tem se mostrado incapaz de resolver os problemas sociais e econômicos. Alguns exemplos das consequências dolorosas desse sistema. Disso, o capitalismo é um sistema que se baseia na exploração do trabalhador, minimização do lucro, em detrimento da justiça social
e ambiental. E o meu conselho nesta aula, neste pensamento é qual? É que denunciar as injustiças do sistema capitalista. Devemos lutar por uma sociedade mais justa e sustentável, onde todas as pessoas, ou o máximo de pessoas possível, tenham acesso às condições dignas de vida. E onde o lucro não seja colocado acima do bem-estar da população e do planeta. Mas como podemos ajudar e criar maneiras para mudar essa realidade? Acredito que ao invés de investirmos como consumidores em ovos de Páscoa, chocolates e chocolates e chocolates, campanhas e, enfim, realizar movimentos e campanhas para auxiliar pessoas que estão passando por múltiplas dificuldades de saúde, de alimentação e de moradia. Essa Páscoa, o meu pedido é que possamos refletir sobre os verdadeiros valores dessa data, como podemos contribuir na construção de um mundo mais justo e humano, e que não se deixe ser dominada pelo consumismo e pelo capitalismo selvagem. Juntos, podemos construir um futuro muito melhor para todos. E agora, depois de toda essa história, depois de todo esse chamado muito sagrado, venho para o nosso último tema, nosso terceiro tema, energia. E o tema da energia é a sacralidade da consagração do cacau medicinal e ritual, né? Saindo dessa indústria do chocolate, do consumismo, entrando para a consciência, em primeiro lugar, do cacau. Porque o chocolate, gente, para quem não sabe, ou para quem sabe, relembrando, ele vem do fruto sagrado e cultuado há muitos e muitos milênios, que é o cacau. E o cacau, ele é consagrado ritualmente para promover curas diversas e conexões com o divino. Então, esse é o chamado para conectarmos com essa sacralidade. Mas como é realizado e como podemos realizar a sacralização da consagração do cacau? As culturas antigas da América Central reverenciavam o cacau, o fruto do cacau, e a medicina do cacau é feita, né, através de processos para poder macerar esse fruto e realizar ali a barra do cacau 100%. Com esse cacau 100%, eles realizavam a bebida do cacau, né? E com essa bebida, eles consagravam essa bebida e realizavam vários rituais, né? E essa bebida e o fruto do cacau era reverenciado como um presente dos deuses. Porém, essa medicina ficou há muitos anos apagada e escondida. E há uns 10 anos para cá, mais ou menos 5 anos mesmo, que teve esse grande retorno da conexão e da sacralização do cacau. E o cacau, ele promove uma incrível sensação de paz, de tranquilidade. Ao consagrar esse cacau em um local tranquilo, você coloca uma intenção nessa bebida sagrada, você consegue se conectar com múltiplas curas. Dotes das antigas civilizações, maias, astecas, incas, por exemplo, utilizavam o cacau em suas práticas religiosas e cerimônias. Eles acreditavam que o cacau ele tinha o poder de abrir o coração e a mente das pessoas. Então, era uma medicina que trazia muita paz para as civilizações, permitindo conectar eles com o divino e com a sua própria essência interior. Além disso, era visto como uma ferramenta para a cura física e mental, capaz de trazer equilíbrio e harmonia no corpo e na mente. E assim, os sacerdotes e pessoas que consagravam esse cacau em cerimônias ou em momentos de cura, eles conseguiam se equilibrar mais, ter mais calma no seu dia a dia. E isso harmonizava o dia a dia nas aldeias, nas civilizações, trazia muito mais harmonização diária. Por isso que eles reverenciavam tanto o cacau. Além de ser uma medicina muito sutil, ela trazia uma harmonização muito poderosa para eles, né? Então, por isso era tão cultuada. Porém, claro, tem muito mais benefícios, né? E além desses múltiplos benefícios, o cacau, através de estudos, né, é comprovado que ele auxilia a liberar emoções reprimidas, aumenta a sensação de bem-estar, a conexão com a natureza, auxilia a nossa comunicação, ele nos conecta com a nossa criança interior, ele traz muita energia pra gente poder trabalhar o nosso corpo, ele promove uma conexão incrível com o nosso corpo,
com a nossa conexão mesmo corporal de movimentos, ele traz uma vontade de movimentação. Então ele é muito poderoso. Isso são alguns benefícios comprovados através de estudos científicos e corporais. Então, eu te convido para que você consagre o cacau, né? O cacau medicinal, de preferência com o cacau mais puro, 100% que tiver, né? Evitar comer chocolate processados, né? Te convido realmente a fazer essa consagração em um local tranquilo, se possível com uma pessoa, né, guardiã do cacau, um terapeuta guardião do cacau, ou se você já é um terapeuta, te convido nesse momento para você realizar a consagração dessa sagrada medicina que é a cacau, né? E se permitir abrir o coração, porque mesmo com todas essas informações preciosas, a melhor maneira de você entender a sacralização do cacau é consagrando ela, consagrando essa medicina e entendendo e sentindo na pele o quanto que ela é maravilhosa. Eu, quando conheci a medicina do cacau, eu estava passando por momentos de muita confusão mental, de muita tristeza, uma depressão muito delicada. E foi não só através da medicina, claro, né, como eu mencionei no começo da aula, só tomar cacau e esperar sentado a magia acontecer não adianta. Você precisa ter coragem de entrar para dentro de você, de estudar a fonte, de entender também várias histórias, né, do cacau e realmente aprofundar nessa medicina. Mas eu te convido novamente a se permitir conhecer essa medicina, né, e também, se possível, trocar o chocolate para o cacau, né, para honrar também a sacralidade dessa planta, pois ela é muito sagrada. E toda vez que nós optamos para comer um chocolate super processado e que muitas vezes tem um percentual de cacau muito baixo e além disso ser super caro e muitas vezes pode vir de uma exploração, você escolher, optar por um cacau medicinal, um cacau orgânico, além do seu corpo agradecer, a sua mente e o seu espírito, eles irão se beneficiar desta escolha muito sagrada. Então, permita-se aprofundar nesta medicina, independente do seu caminho. O cacau, ele é tão profundo e tão poderoso que você pode utilizar ele de diversas maneiras. Você pode utilizar para praticar atividades, praticar meditações, praticar estudos profundos do cacau, enfim, tem muitas maneiras. Então, permita-se que o cacau te guie a uma jornada, a sua própria cura interior. Você irá descobrir a sabedoria sagrada que existe em você e também como essas sabedorias podem ser direcionadas para várias possibilidades incríveis, além de proporcionar múltiplas curas a você. Através da sua cura, você cura o externo, você cura o planeta. Tem diversas maneiras da gente realizar essas curas, mas em primeiro lugar, ela precisa habitar o nosso coração. Então é isso. E para fechar a nossa aula, eu vou ler um texto muito interessante, Guardiã do Cacau. Por que eu estou trazendo esse texto para poder fechar a aula? Uma guardiã do cacau, o nome dela é Beatrix, o Instagram dela é @cacauancestral. Ela trouxe essa semana, na semana de Páscoa, uma incrível opinião sobre a escravidão versus a Páscoa, né? Então acredito que vai ser o melhor texto para a gente poder fechar essa aula, esse compartilhar de conhecimentos. Semana de Páscoa e o supermercado brilhando, com pacotes coloridos, pendurados de ovos de chocolates embalados. Até os dias de hoje, existe escravidão no mundo do chocolate e, pior ainda, no Brasil. O Brasil ainda recebe esse cacau importado, de trabalho escravo infantil. E, além de tudo, com o perigo de trazer doenças para os cacaueiros brasileiros, pois chegam sem nenhum cuidado fitossanitário.
Muitas pessoas essa semana me procuram para perguntar sobre cacau versus chocolate. E essa é a parte triste que eu tenho para contar. Hoje em dia, temos excelentes chocolates brasileiros que fizeram nessa Páscoa. Ovos maravilhosos e premiados. Política e revolução se fazem através de quê? De pequenas escolhas como essa, por exemplo. De parar de consumir chocolate feito desse cacau escravo. Parte da consciência de ler rótulos e não deixar ser iludido por uma fama internacional de produtos de lugares que nem cacau tem. Essa mentalidade parte de um grande chamado e um grande passo importante para quem é guardiã ou guardião da medicina do cacau e também para quem é apoiador da consciência do consumo do cacau e do chocolate. Além de ter o cuidado da origem do cacau, plantar e cultivar boas sementes e trazer à tona essas informações para conscientizar as pessoas no consumo que faz a diferença. É uma responsabilidade enorme. Conhecimento não ocupa espaço. Então, é assim que eu finalizo a aula e o compartilhar de hoje. Nós tivemos, o primeiro momento, um momento que eu compartilhei bem resumidamente a história da Páscoa, a história, na verdade, resumida, sobre esse momento de Jesus Cristo, um ser divino que passou por aqui e deixou um lindo aprendizado, Qual foi esse aprendizado? Foi de comer chocolate? Foi de apoiar o consumo, o consumismo capitalista desenfreado? Não. Foi o aprendizado da ressurreição, de transformar o nosso ser, de se permitir se renovar, de se permitir se perdoar, de se permitir ser melhor. Em união, eu trouxe também um aprendizado e em união eu trouxe também um aprendizado, que é um chamado também desse lugar da Páscoa versus o capitalismo, desse lugar que realmente existem grandes indústrias que todo ano e cada vez que se passa é cada vez mais esse lugar de muito investimento, de um consumismo, de crianças que estão super apegadas a açúcares refinados, a ingredientes super processados e que muitas vezes ela nem sabe ali e a própria família não passa esse conhecimento e esse chamado dessa união. A criança fica ali esperando a Páscoa para quê? Para ganhar chocolate. E não é só um chocolate. Quanto mais chocolate, mais como se fosse amor. Como se ela só ganhasse amor se ela ganhasse tantos ovos de Páscoa, E esse é o meu chamado para o nosso segundo tema, Voltando aqui ao que a gente falou, desse lugar de vamos romper, Vamos romper esse ciclo, de consumo. Claro que é maravilhoso, o chocolate é uma delícia, muito bom. Mas vamos investir o nosso tempo e o nosso investimento em fabricantes que têm uma consciência do cacau. Por isso também esse chamado da sacralidade, que foi o nosso último tema, É por isso que eu quis trazer também as histórias dos sacerdotes, do quanto que é sagrado essa planta, essa medicina. Ela não foi criada por Deus para a gente utilizar ela de maneira desenfreada. Além de que no Brasil nós temos uma história do cacau de muita guerra, de um olhar assim totalmente capitalista. Então acho que é desse lugar, desse chamado, da união mesmo, sabe? Então, para finalizar nosso compartilhar, trago aqui esse lugar da união, que possamos levar essa mensagem, se faz sentido para você, se tocou o seu coração, que você possa realmente acolher e se permitir cada dia aprender um pouco mais, como eu estou aqui aprendendo, a cada dia, e trazendo para minha vida, para o meu dia a dia, a consagração do cacau. Para mim foi um grande despertar, quando eu conheci o cacau, como eu já compartilhei,
A cada dia, toda vez que eu consagro o cacau, eu trago muito essa consciência. E é muito interessante porque eu mencionei, né, sobre o amor que a criança acha que tem. Se ganhar algo, ela está recebendo amor. E é incrível porque o cacau, ele produz essa reação amorosa no nosso coração. Então, vamos levar essa consciência para as crianças e para os próximos também do amor. De que não é através de um ovo de Páscoa ou de uma barra de chocolate que eu te dou que eu vou estar te dando amor. E sim, através das minhas ações, através do meu dia a dia, através das minhas escolhas em comprar um produto que tem uma conexão com a terra ou que tem escolhas sustentáveis, né? E também fazer escolhas sustentáveis para o meu interior. Por isso que eu mencionei também sobre ler rótulos, saber o que tem nesses ingredientes, né? Saber o que você está colocando para dentro também. Então, essa é o meu compartilhar com vocês. Gratidão para todo mundo que ficou até o final. Desejo-se muitas bênçãos. E se caso você não está vendo essa aula no dia da Páscoa, é uma aula para a gente ver sempre mesmo, né? Para a gente estar estudando e ampliando a nossa consciência com essa sagrada medicina. E meu pedido final é que se você gostou, se fez sentido para você, compartilha também com mais pessoas, comenta aqui também o que você acha sobre o que eu falei, se tem um comentário adicional, uma compreensão também que você tem. Se você já consagrou cacau medicinal, me conta a sua experiência, me conta como foi para você, como é. Se você é guardiã ou guardião do cacau, me conta também sobre a sua trajetória. Vamos nos unir em prol da reconexão com a medicina do cacau, com a reconexão com a terra, com o cuidado com a terra e com o real significado da Páscoa, né? Desse local de ressurreição. Então, desejo uma linda ressurreição, um lindo recomeçar para ti. E independente do momento que você está, envio para você muito amor, muita alegria. Um grande abraço para vocês, muitas e muitas bênçãos. Heiá!